Quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem, com saúde, disposição, prontos para me ouvir um pouquinho, né? Espero poder trazer notícias interessantes para vocês, porque, claro, todo mundo sabe que o mundo está pegando fogo. O problema está no mundo todo. A diferença é que, infelizmente, para nós brasileiros, o problema é um problema sujo. É um problema que envolve corrupção, traição, golpes e narrativas. Tudo em prol de destruir a imagem de um mito. Mas estão enganados, porque a imagem de mito não se apaga. Essa é a grande verdade. O mundo está cheio de mitos em sua história. E não vou aqui, nem quero ter a pretensão de ficar comparando um com o outro, porque cada um na sua esfera. E na nossa esfera política não existe mito maior que Jair Messias Bolsonaro aqui no Brasil. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o tal Paulo Gonet entregou sim a sua decisão de investigar Jair Messias Bolsonaro lá para o Supremo Tribunal Federal. Ok, a princípio parecia que já estava tudo certo, definido, mas não. Eis que surge a notícia de que a Polícia Federal ainda fará mais perícias de materiais encontrados com o coronel Flávio Botelho Peregrino, que foi um ex-assessor do general Walter Braga Neto, outra vítima desse sistema, que nada fez. Os materiais ainda são analisados pela espetacular Polícia Federal Brasileira, hein? Aquela que um dia teve respeito e hoje não passa de uma policiazinha particular. Essa é que é a grande verdade. Mas os materiais estão sendo analisados, já que houve muitos equipamentos apreendidos. 4 notebooks, 2 celulares do modelo iPhone, 2 HDs externos e 36 pendrives. Ora, por que não investigaram tudo antes de enviar denúncias para a PGR? Mandou as denúncias e encerramos o inquérito. Está aqui as denúncias. E agora, não, temos coisas ainda para investigar. Já está mal contado por aí. Mas a coisa tem um sentido diferente para mim. Por quê? Pelo que eu me lembre, enquanto a Polícia Federal ainda possuía algum respeito, né? Ela também apreendeu 2 celulares e um notebook, além de comprovante de passagens aéreas de uma pessoa que estava desempregada, né? Mas parece que as perícias, se foram feitas, serviu apenas para dizer que o senhor Adélio Bispo era um lobo solitário quando tentou acabar com a vida de Jair Messias Bolsonaro. Só que naquele caso, tudo ficou por isso mesmo. Ficou como antes no quartel de Abrantes, como diz os mais antigos, não é isso? Não quiseram ir a fundo na investigação e nem sequer deixaram tocar no celular de Adélio Bispo. Por que será? O que Adélio Bispo tem de diferente de um general assessor de Braga Neto? Claro, somente a conveniência do que vale a pena para a esquerda, evidentemente. Vamos lembrar que o próprio Ministério Público Federal do Paraná também destruiu em maio de 2022 7 discos rígidos com todas as informações do Departamento de Propinas na Odebrecht. Ora, se não eram corretas, bastava recusá-las, não aceitá-las como provas. Mas mandar destruir, por quê? Porque não podia passar na mão de alguém que fosse colocar isto adiante, claro. Porque nesta lista de propinas, adivinha quem estava lá? Todos esses que estão no poder hoje. Toda esta trupe do PT, parlamentares, políticos e olha, até ministros, penso eu. Os pedidos e a autorização para a destruição dos dados
inclusive constam nos autos do processo do acordo de leniência da Odebrecht. Se levarmos em conta que a justiça que prende é a mesma que anula condenações recheadas de provas materiais e documentais inquestionáveis, como a do Inácio da Silva, José Dirceu, José Genuíno, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Antônio Palocci, Delúbio Soares, João Bacari Neto, Marcelo Odebrecht e um tanto de figuras de menor expressão, é claro que podemos esperar que eles utilizem da mesma desonestidade para condenar Jair Messias Bolsonaro, se tiverem chance. Hoje o nosso presidente, no discurso, disse que está defecando, vou falar mais bonitinho aqui para não ficar chato, está defecando se for preso. Esse é Jair Messias Bolsonaro, chutou o balde. Quer prender, que prendam. Porque o que não dá é para ficar o tempo todo desmentindo coisas que não existem. Uma coisa é você desmentir algo que aconteceu, outra coisa é desmentir aquilo que não foi feito. É impossível. Mas, preste atenção nesse videozinho aí, ó. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade e a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Pronto. As narrativas foram criadas conforme desejavam para produzir esta denúncia contra Jair Messias Bolsonaro. É tudo que eles fizeram. Imprensa consorciada, parlamentares traíras, a oposição focada ou instalada dentro do PT, do PSOL, e ministros do Supremo que não deixaram o presidente Jair Bolsonaro trabalhar. Foram quase 250 intervenções do Supremo Tribunal Federal no governo do governo de Jair Messias Bolsonaro. 24 horas para isso, 72 horas para aquilo, 36 horas para isso. Quero que apresente prova disso, quero que mande material daquilo, quero a gravação da reunião de ministros, ou seja, tudo isso serviu de narrativas para montar uma figura que ficasse adequada para denunciar a população brasileira. Só que caíram do cavalo, porque prestígio Jair Bolsonaro não perdeu nenhum até hoje. Mas, segundo jornalistas da Folha Press, lá de Brasília, a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, eleva em alguns pontos as conclusões da Polícia Federal sobre a trama golpista no final do governo do Mito em 2022, além de trazer afirmações ainda amparadas em frágil comprovação. Quando eu digo que eles elevam as informações da Polícia Federal, é porque Paulo Gonet colocou em sua denúncia informações que nem foram colhidas pela Polícia Federal. Ou seja, ele deve ter usado daquela certa criatividade para escrever o relatório final, a denúncia que apresentou para o Supremo Tribunal Federal. Os crimes pelo dia 8 de janeiro não constam no indiciamento da Polícia Federal, embora a própria polícia tenha traçado uma ligação entre os ataques e Jair Bolsonaro. Mas a Polícia Federal não investigou isto. Em seu relatório final, a Polícia Federal também não fala que Bolsonaro concordou com o plano de assassinato a qualquer figura. Para amparar esses dois avanços em relação à investigação policial, Paulo Gonet cita basicamente mensagens de WhatsApp, que não são conclusivas e que podem ter interpretações diversas da apresentar em seu relatório. Não há indicação na investigação ou na denúncia de que Jair Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos, tenha respondido qualquer tipo de mensagem trocada entre outras pessoas sobre o assunto golpe. Não aparece. Olha, está aqui, Bolsonaro respondeu, vamos dar um golpe. Olha, prepare aí o caminho, né? Chama o táxi aí, ó, né? Chama o táxi, que a gente vai lá, a gente faz isso, faz aquilo, acontece isso, acontece outro. Não existe nada disso.
Paulo Gonet também fundamenta que havia um contexto de golpe em favor de Bolsonaro e diz que o dia 8 de janeiro foi um episódio fomentado e facilitado pela organização que foi denunciada, que assim, por mais esta causa, deve ser responsabilizada. Ele quis aí fazer de conta que estava protegendo também Jair Bolsonaro, como se a gente acreditasse nessa bondade. Claro que não. O próprio tenente-coronel Mauro Cid afirmou que não tinha ciência se o presidente sabia ou não de um plano de golpe e atentado contra vidas de alguém. Mas Paulo Gonet não levou isto em consideração ao afirmar em sua denúncia de que Jair Bolsonaro sabia de tudo. Aquele ministro acabou, por fim, liberando imagens de interrogatórios ao tenente-coronel Mauro Cid, e que foi apresentado primeiramente pelo site Metrópolis. Nas gravações, Moraes chegou a dar bronca e última chance a Mauro Cid após omissão em delações. Segundo os documentos divulgados, Moraes pressionou Mauro Cid durante uma audiência em novembro de 2024, que teve a presença de Paulo Gonet, inclusive, Procurador-Geral da República, e afirmou que essa era a última chance de Mauro Cid dizer a verdade, sob pena de prisão preventiva e fim de acordo de delação, com efeitos também para seu pai, sua esposa e sua filha maior. Isto é ou não é uma pressão, para não dizer coação? Vejam esse vídeo. Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. O senhor mantinha a chama acesa? O senhor acreditava que dava para dar o golpe até o último minuto? Não, senhor. Não, senhor. Eu, na minha opinião particular, não. E até porque eu sabia, se o senhor percebe, se o senhor pegar todas as minhas mensagens antigas, você vai perceber que eu falava, não encontrou fraude, o senhor está preocupando, está procurando, o presidente não vai dar golpe. Assim, se o senhor percebe, todas as minhas mensagens elas são nesse sentido. E eu estava acompanhando, estava vendo o que estava acontecendo. Até por saber que as Forças Armadas não iam fazer nada. Pois bem, agora, eu gostaria de dizer que chega a ser desumano pelo que passou Mauro Cid. E sei que muitas pessoas chegaram a considerar o ex-ajudante do mito um traidor, tese da qual eu não compactuo. Porque é óbvio, pressão é pressão. Quando se aperta o parafuso, ele chega uma hora que ele vai machucar e muito forte. Ele passou por uma tortura chinesa, depois de praticamente 10 interrogatórios que em média duravam 6 horas cada um. Sem fim, sendo forçado a dizer o que não queria ou o que não sabia, evidentemente. Preste atenção no estado emocional dele em um desses interrogatórios na Polícia Federal. Dê uma olhada. Tudo que eu tinha. A família está vendendo os imóveis. Eu não tenho minha carreira mais, coisas que são pesadas pra gente. E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás, eu
E nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, no outro dia está na imprensa. Então, é mais ou menos... Tá. Tem um copo d'água? Pode... Não, tá bom. Tu aceita um copo d'água como foi oferecido para o senhor? Acalme-se e continuamos com... Eu fui o único que tive a família toda exposta pela imprensa. Não pelo judiciário, mas pela imprensa. A imprensa revirou minha vida toda. Revirou até a vida do meu irmão, da minha irmã, que não mora nem no Brasil, né? Expor tudo, minha filha. Então, assim, não sou só eu que estou sofrendo com isso, é eu e toda a minha família. Né? Então, quando eu falo que eu estou recluso, porque eu não quero trazer mais problema, mas parece que a imprensa não me larga, parece que qualquer coisinha minha eles querem vazar, que não sei por que eles acham interessante, ou sei lá quem, tanto que depois que vazou a porcaria do áudio, minha filha chorando em casa, o que vai acontecer com meu pai? Então, assim, é um desserviço que essa porcaria da imprensa faz, de pegar um áudio privado de amigos, que o cara está desabafando, vivendo um problema que eu estou vivendo mais de sei lá quanto tempo, e me expor isso como se fosse matéria de futebol. Né? Como se fosse outra matéria para dar clique, para dar like, sei lá. Muito bem. Por que eu mostrei esse vídeo? Porque, meus amigos, é fato. Uma coisa é alguém chegar até você e te machucar. Outra coisa é alguém dizer que vai machucar sua esposa, sua filha, seu filho, seu pai, sua mãe. Você, por mais que seja um camarada, uma pessoa dura, forte, né? Você não resiste ao fato de saber que alguém está machucando uma pessoa que está no seu coração. Nessas condições, evidentemente, somadas à pressão psicológica mesmo de fato, de mandar a pessoa repetir 1, 2, 5, 10 vezes a mesma coisa, é claro que uma hora a pessoa acaba falando algo indevido, ou acaba dando uma escorregada e deixa escapar algo que não fazia sentido antes. Por isso, esta denúncia do Paulo Gonet está cheia de irregularidades, e hoje, inclusive, o jornal Poder 360 colocou uma matéria mostrando que eles fizeram uma busca em ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, da OpenAI, né? Da Grok, do Elon Musk, para procurar inconsistência na denúncia apresentada pelo Paulo Gonet. Eles copiaram toda a denúncia e jogaram lá no ChatGPT, e o próprio ChatGPT demonstrou uma série de equívocos, uma série de colocações infundadas nessa denúncia. Ou seja, ninguém está acreditando no que foi escrito. E, obviamente, o Supremo Tribunal Federal, já acostumado com toda a liberdade de fazer e desfazer o que bem entende, vão agir como se aquilo fosse um relatório fiel ao que diz a Constituição, ao Código Penal, Código Civil, qualquer tipo de lei que exista. Todo mundo sabe que eles não estão mais nem aí com o que é verdade ou o que é mentira, a não ser o fato de que tudo que eles fazem, eles mandam a Globo, a CNN, a Veja, essas porcarias que só servem para forrar fundo de gaiola, dizer que eles estão trabalhando duro, estão analisando seriamente tudo que está escrito, e que os passos que foram dados pelo gabinete do ódio, pela turma do Bolsonaro, foi justamente para derrubar o governo e tentar ceifar a vida daquele que eles chamam de governo do amor, o dono do governo do amor. Tudo isso é uma patifaria sem tamanho. Portanto, tudo isso que eu falei para vocês, que não é nada agradável, serve para dizer o seguinte, que ao pé da letra, pode ser que não hoje, não agora, mas lá na frente, tudo isso será derrubado. Será derrubado, essas pessoas serão penalizadas sim. Por quê? Porque eles estão acreditando que vão continuar navegando em águas calmas, águas tranquilas, e não estão se dando conta do tsunami que está vindo lá do norte, bem acima do norte, né? Bem acima da Venezuela. Eles não estão se dando conta disso. Estão brincando. Não. Já saiu no jornal hoje que aquele ministro não considera
que a investigação contra ele na Flórida vai lhe causar problemas. Ele pensa isso. Ele está dizendo isso para dizer, não, eu sou eu, né? Eu me garanto, é comigo mesmo, hoje eu se consagro, como diz o outro, né? Ele não sabe do que está falando. A partir do momento que ele descobrir que ele vai poder colocar os pés para fora do Brasil, ele vai sentir o peso do problema que ele encontrou. Ele vai descobrir a perda de liberdade que ele tanto gosta de abusar. Ele ainda não sabe o que é falta de liberdade, porque ele vai onde bem entender, porque está cercado de seguranças, carros blindados, né? É a lei, é o xerifão, mas quando perder a liberdade ele vai descobrir o que significa isso. E tudo isso que eu estou falando está baseado em matérias de jornais. Não está saindo da minha cabeça assim, como se eu fosse um visionário, nada disso, nem precisa ser visionário. Nem precisa ter um QI acima do QI médio brasileiro, que é 86. Ridículo, né? Diga-se de passagem. Então, é fato que vai chegar um momento que essas pessoas vão se dar conta que caíram no Arapuca. Qual Arapuca? De poder navegar tranquilo, sair da praia, vai para o meio do oceano na boa navegando. Quando estiver lá bem no meio do oceano, eles enxergam a onda do tsunami. Aí não dá para voltar. Aí já era. É isso que vai acontecer com eles. Simples assim. Simples assim. E o nosso presidente, evidentemente, que não nasceu ontem, está sim conversando com seus advogados, está tratando de se defender. Seus advogados já pediram hoje ao Supremo 83 dias para responderem a esta acusação, sendo que o ministro deu prazo de 15 dias. Claro que vai dizer não. Claro que vai dizer não. Mas como eles querem que o presidente, que os advogados de Jair Bolsonaro advoguem a favor dele, depois de lerem mais de quase 300 páginas que foi essa denúncia do Paulo Gonet, sendo que essas denúncias saíram agora, eles precisam averiguar, tintim por tintim, se aquilo aconteceu, se aquilo ocorreu, como foi, deixou de ser. Então, nosso presidente já está trabalhando. Os congressistas já estão se reunindo, a oposição, obviamente, para tentar evitar o pior, que é a prisão de Jair Bolsonaro. Porque isso, evidentemente, vai trazer consequências. A população não vai aceitar isso tranquilamente. O que vai provocar isso é simplesmente o fato de que a oposição vai brigar forte para destruir de vez o atual governo, colocando impeachment, muito embora não seja a pauta principal de Jair Bolsonaro, mas é isso que a oposição vai fazer para penalizar o atual mandatário, que é um dos que encabeçam toda essa trama cheia de narrativas, como ele mesmo diz no vídeo que vocês assistiram. Então é isso que nós estamos enxergando no dia de hoje. São essas as notícias principais que saíram hoje. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque é sempre um prazer trazer informação nova, se possível, né? Contando que vocês acabem deixando um like, né? Que geralmente mais da metade dos que assistem ao canal não deixam. Lamentavelmente isso me prejudica muito, porque os vídeos não se propagam. Quanto menos like, menos propagação do vídeo. Então é necessário dar o like, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e ajudar, colaborar com o Terra Brasilis News para que a gente possa progredir, aumentar, para poder produzir mais informações a vocês. Portanto, por enquanto, desejo a todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus permitir e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.